Os medos são nossos amigos. Uma das coisas que nós mais fazemos em relação aos nossos medos é tentarmos afastá-los de nós. Uma das coisas que nós mais fazemos em relação aos nossos medos é tentar não senti-los, é tentar não sentir estes medos que de alguma forma são despoletados dentro de nós. Porque o nosso sistema está construído dessa forma, o nosso sistema está construído para quando nós termos medo, ou quando nós tivermos medo, haver uma reação física, haver uma reação mental, haver uma reação bioquímica. O sistema está construído dessa forma, quando há um despoletar de medo, o corpo reage, fisicamente, é hormonal, é físico. Então é normal que isso aconteça. E muitas vezes, quando há o despoletar de algum tipo de medo, aquilo que acontece é que eu faço de tudo para não sentir esse medo. Eu faço de tudo para que esse medo não esteja presente. E muitas vezes eu vejo o medo como um inimigo. Eu vejo um medo como algo que eu não quero ter. Eu vejo um medo como algo que não me ajuda. Eu vejo o medo como algo que não me permite viver a vida como eu quero viver. E não há mal nenhum em ver isso dessa forma. A grande questão que eu quero trazer para este vídeo, ou para esta conversa, na realidade que estamos aqui a ter os dois, é que muitas vezes essa visão pode nos bloquear de gerar melhor resultado. Porque há uma lei universal que não fomos nós que inventámos. É uma lei universal, que é a lei da ação-reação. Ou seja, quando eu tenho algum tipo de ação, há outro tipo de reação por parte do ambiente. E em relação aos nossos medos, é algo semelhante que acontece, que é quando a minha ação em relação aos meus medos é de não aceitação, quando a minha reação em relação aos meus medos é de medo, quando a minha reação em relação aos meus medos é de não permitir que eles estejam presentes, muitas vezes eles reagem de que forma? E tu sabes disso, de certeza que sabes disso. Quantas vezes já tentaste apagar um medo e ele ainda veio mais ao de cima? Quantas vezes já tentaste persistir a um medo e ele veio ainda mais presente, ele tornou-se ainda mais presente na tua vida? Percebes o que eu estou a dizer? É isso que acontece, é a lei da ação-reação. Wayne Dyer costumava transmitir uma mensagem muito interessante em relação a isto, que é aquilo a que se resiste, persiste. Então, muitas vezes, quando eu estou nesta luta com o meu medo, quando eu estou a persistir que eu não quero que ele esteja cá, eu não quero que ele esteja cá, muitas vezes aquilo que acontece é que ele está cada vez mais presente dentro de nós. É verdade ou não é? Muitas vezes aquilo que acontece é que ele está cada vez mais presente na nossa vida. Então, um dos segredos aqui é poder dar a mão a estes medos. E como é que eu faço isso? É poder eu tornar os meus medos meus amigos. É eu abraçar este conceito de que os nossos medos são nossos amigos. E para o podermos fazer, há um conjunto de conceitos que nos podem ajudar a solucionar esta situação. O primeiro é a compreensão de que nós necessitamos de mudar a nossa percepção em relação aos medos. Os medos não são algo mau. Isso é uma classificação que nós damos. Os medos são uma proteção que existe na nossa vida. Ainda bem que nós temos medo, ainda bem. Ainda bem que nós temos medo de nos colocar no meio de uma autoestrada onde estão a passar carros em alta velocidade. Ainda bem que nós temos medo de saltar de um avião sem paraquedas. Ainda bem que nós temos medo de um conjunto de coisas que põem em risco a nossa vida. Ainda bem. O medo é algo que nos ajuda. Isso são medos que efetivamente nos ajudam a manter-nos vivos e que ainda bem que nós temos. Só que há outro tipo de medos que também são sinais que o nosso sistema traz, mas não são medos que estão necessariamente a proteger-nos da vida ou da morte. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, não estão necessariamente a manter-nos, a trazer-nos a sobrevivência, só que o sistema assimila isso. É esse tipo de medos que muitas vezes necessitam de ser trabalhados. E são esses tipos de medos que muitas vezes necessitam de uma percepção diferente, de eu conseguir olhar para eles e perceber, espera aí, eu estou a sentir este medo, mas qual é a lógica deste medo? Espera aí, eu estou a sentir este medo, mas porquê que eu estou a sentir este medo? Quais são as razões por trás para eu estar a sentir este medo? De que forma é que isto me está a ajudar? O que é que eu posso aprender com isto? De onde é que isto vem? Quando eu trago todas estas perguntas, eu começo a perceber que, efetivamente, os medos têm outro tipo de significado do que só eu sentir medo. O segundo conceito é o conceito de compreendermos que os medos são humanos. E
Eu sei que isto pode parecer simples ou básico, mas a verdade é que muitas vezes nós achamos que não. Nós achamos que ter medo é algo totalmente não natural. Mas é normal eu ter medos na minha vida. E muitas vezes quando vejo pessoas que parecem que não têm medo, elas também têm medo. Simplesmente lidam de uma forma diferente com esses medos. Lá está. Têm uma percepção eventualmente diferente que conseguem construir em relação a essa situação da sua vida. Então é muito importante este segundo conceito de compreendermos que ter medo é humano. É normal eu ter medo, é normal eu ter esta sensação dentro de mim que de alguma forma me faz tremer, pode ter algum tipo de reação física, mas de alguma forma me faz sentir algo aqui dentro. É normal isso acontecer. E quando eu abraço esta normalidade, quando eu abraço esta naturalidade do meu sistema, do meu organismo que está construído para me ajudar a proteger do mundo externo, eu começo também a percepcionar de forma diferente os meus medos. Eu começo a compreender que eu sou humano e que eu posso sentir medo tal como as outras pessoas, ok? E que outras pessoas também sentem medo tal como eu. O terceiro conceito que eu quero trazer para finalizar este vídeo está relacionado com a noção de nós pegarmos nos nossos inimigos e transformá-los em nossos amigos, ok? E eu estou a começar por dizer isto porque é já para trazer a consciência quão desafio é nós pegarmos nos nossos inimigos e transformá-los em nossos amigos. Quão desafio é nós irmos falar com algum inimigo que nós temos e admitir alguma coisa ou pedir desculpa por alguma coisa ou transformar o nosso relacionamento. Quão desafio é. É um desafio grande, mas é este conceito que eu te quero trazer para conseguirmos ver os nossos medos como nossos amigos. Ou seja, nós podemos não olhar para os nossos medos como inimigos, mas olhar para os nossos medos como nossos amigos. Nós podemos abraçar estes medos, podemos colocá-los ao nosso lado, podemos dar a mão a estes medos. E para dar a mão a estes medos, eu preciso de compreender na perfeição que estes medos me trazem algum tipo de mensagem. Estes medos me trazem algum tipo de aprendizagem. Estes medos trazem-me algum tipo de possibilidade de expansão. Estes medos trazem-me algum tipo de possibilidade de crescimento. Então é eu conseguir ter a consciência de que efetivamente os medos estão aqui para me ajudar, os medos estão aqui para me fazer crescer, os medos estão aqui para me proporcionar desenvolvimento interno, que depois vai gerar desenvolvimento externo e resultado externo também. Quando nós mergulhamos sobre a consciência de abraçarmos os nossos medos como nossos amigos, quando nós mergulhamos sobre a consciência de percepcionarmos os nossos medos como algo benéfico na nossa vida ou que nos pode ajudar, quando nós damos efetivamente a mão aos nossos medos e transformamos os nossos inimigos em nossos amigos, a vida começa a mudar, porque eu começo a pegar os meus medos de uma forma favorável e começo a não permitir que os meus medos simplesmente me limitem.